continuação, capítulo 2. Por que pessoas de Deus fazem coisas que desagradam a Deus? Conheça seus pontos fracos. Alguns anos atrás, meu marido e eu estivemos diante da lenta e constante destruição da cerca do nosso jardim. Começou quando o nosso vizinho inconscientemente plantou uma pequena fileira de árvores no fundo da sua propriedade. Essas árvores cresceram a uma altura de mais de 3 metros, e centímetro a centímetro suas raízes cavavam sob nossa cerca para dentro do nosso quintal. Galhos que não passavam de pequenos ramos cresceram e se tornaram braços robustos que desalojaram os pregos da cerca e empurraram as tábuas para fora de seus lugares. As árvores foram crescendo tão gradualmente que só nos demos conta quando as tábuas começaram a cair uma a uma. Mas poderia ter sido pior. Meu marido me entregou uma revista outro dia e insistiu para que lesse o artigo. Meus olhos saltaram para fora enquanto eu lia, acerca de uma outra pessoa que havia caído também. O que complicou sua situação é que sua propriedade ficava ao lado de um pequeno parque florestal. Os 2 terrenos eram bem grandes e ela criava pequenos cavalos, enquanto seu vizinho colecionava uma variedade de animais exóticos. Como ela percebeu que a cerca tinha caído? Um belo dia ela avistou seu cavalo preferido sendo devorado por um faminto leão macho. História verídica. Tragicamente, nós quase sempre só percebemos que a cerca caiu quando Satanás, o leão faminto, está devorando algo precioso para nós, bem no meio da nossa propriedade. Lembre-se de que ele não tem direito de estar em nossa propriedade. Lembre-se de que, mas o único convite de que ele precisa é um ponto fraco na cerca. O que aconteceu com a nossa cerca é a mesma coisa que acontece na vida de muitos de nós, quando o inimigo conquista território que não lhe pertence. Em algum ponto, antes da sua completa intrusão em nossas vidas, ele fez uma fundação. Como a árvore de nosso vizinho, este fundamento geralmente é bem sutil e é tão inofensivo que parece que nós nem percebemos. E o inimigo cria centímetro por centímetro algo tão poderoso bem no limite da nossa cerca. Como sinceros e dedicados servos de Cristo se tornam vulneráveis à sedução demoníaca? Após conhecer diversas histórias ao longo dos anos, percebi que as vítimas de sedução dividem certas vulnerabilidades no momento do ataque. Nenhum de nós é sem pecado, mas não é o pecado a porta de entrada do inimigo. No que diz respeito a vítimas cristãs, o inimigo se agarra muito mais às fraquezas pessoais. Embora eu não possa conhecer todos os pontos de suscetibilidade, eu acredito que 4 fraquezas específicas nos deixam mais sujeitos a ataques espirituais. Número 1. A ignorância. Sem exceção, o primeiro elemento que prepara o crente para a sedução é a ignorância. O que não conhecemos pode nos machucar. Em 2 Coríntios 2:11, Paulo diz que perdoa as ofensas a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Não perca o verbo ignorar aqui. Eu acredito que o estado de ignorância é diretamente responsável por nos cegar para as intenções do diabo.
O apóstolo Paulo e sua equipe podem conhecer algumas coisas sobre os planos de Satanás, mas a maioria de nós não conhece. Amados, não podemos nos dar o luxo dessa ignorância, principalmente com o dia chegando tão próximo. Veja Hebreus 10, 25. Não podemos ignorar Satanás e supor que ele vá simplesmente desaparecer. A ignorância funciona como um sinaleiro em cima de nossas cabeças, dizendo: escolha eu estou no ponto para o ataque. Eu sou a pessoa certa para ser cegada com a tentação. O apóstolo Paulo repetiu várias vezes que não aceitaria que fossem ignorantes. Somos sábios em guardar este conselho no coração, deixar de lado a complacência e pegar na palavra. Número 2. Paixão espiritual que exceda o conhecimento bíblico. Essa área de ignorância drena a nossa força espiritual mais rápido do que qualquer outra. Lembre-se que em 2 Coríntios 11:3 fala sobre a serpente cegar os nossos corações por meio de nossas mentes. Por isso, é tão importante que preenchamos nossas mentes com as coisas de Deus. O Senhor quer que nós o amemos com nossos cérebros também, não apenas nossos corações. A igreja em Corinto era apaixonada, mas não tinha conhecimento para formar uma fundação firme que oferecesse proteção contra as influências destrutivas em sua comunidade. Se não conhecermos a Deus, então não estamos capacitados para reconhecer aquilo que se exalta acima de Deus. Não basta termos apenas conhecimento de guerra para derrotar o inimigo. Precisamos desesperadamente do conhecimento de Deus. É o único meio de obtê-lo, é por meio de um intenso relacionamento com Ele através de sua preciosa palavra. Deus quer que zelemos por Ele, baseado em verdades bíblicas. E a sua verdade em nossas mentes e corações, somos alvos fáceis aguardando o inevitável. Sem a sua verdade em nossas mentes e corações, somos alvos fáceis aguardando o inevitável. Número 3. Falta de discernimento. Discernimento significa ver ou entender a diferença. Estou convencida de que discernimento é um dos mais importantes critérios no fornecimento ao fiel de proteção contra a sedução. Saber a diferença entre o que é e o que não é de Deus é essencial para se viver em vitória. Se, contudo, não conseguirmos discernir as mentiras do diabo das promessas de Deus, temos pouca chance de nos afastar de Satanás ou de nos aproximarmos de Deus. O conhecimento profundo da palavra de Deus é a melhor defesa que temos quando a tentação de fazer o errado parece um impulso para agirmos certo. Número 4. A falta de autodiscernimento. Cometemos alguns pecados deliberadamente de forma presunçosa, outros sem intenção. O primeiro vem da rebelião, o último vem do erro, da ignorância e da fraqueza. Existe uma ligação entre a falta de exame de consciência e o ato de se desviar do caminho. Nossa fraqueza e áreas de ignorância são grandes vulnerabilidades para a sedução, que podem levar rapidamente a pecar sem intenção. A sedução de Satanás é proposital, bem planejada e oportuna. Nada nela é acidente ou coincidência. Em qualquer momento que nos cercamos com pecados, sejam intencionais ou não, somos alvos da sedução. Ajuda muito quando reconhecemos e pedimos perdão por nossos erros, sejam intencionais ou não. Amado, Satanás joga baixo. O salmista testemunhou sobre seus adversários e seu poderoso inimigo com as palavras: eles me atacaram no dia da minha desgraça. Salmo 18:18.
De alguma forma, nós esperamos secretamente que o diabo, por mais baixo que seja, tenha o mínimo de escrúpulos para que a luta não caminhe para uma injustiça total. Mas Satanás não tem escrúpulos. Quando temos uma desgraça, podemos estar certo de que ele estará lá nos confrontando com o nosso ponto mais fraco e vulnerável. A tentação para se desviar não está longe de nenhum crente. Na verdade, até mesmo aqueles que andam bem próximo do Senhor descobrem que a serpente escolhe atacar justamente nos momentos em que Deus parece mais presente. Nós não esperamos que a serpente deslize em nosso jardim no momento de comunhão com Deus, mas ela está sempre pronto e disposto a desviar nosso olhar do Pai. Quando sabemos quais são os pontos fracos, estamos mais preparados para sobreviver ao ataque. Deus deseja cobrir nossas fraquezas com sua força. Nosso trabalho é reconhecer e pedir a ajuda de que precisamos. Não pense que um problema menor não irá explodir em um maior só porque nunca aconteceu. Antes, é exatamente o que o inimigo quer que pensemos. Nunca se esqueça de suas maquinações. Não tem nada que ele ame mais do que fornecer uma falsa sensação de segurança. Um dia, quando menos esperamos, podemos olhar e ver que a nossa mascote sendo destruída em nosso jardim. Continuação, capítulo 2. Por que